Queria compartilhar com os irmãos uma palavra concernente ao tema que estamos desenvolvendo durante esse ano. Aqueles que puderem dar uma olhadinha do lado, marcado assim: plantar, regar e crescer. Nós já aprendemos que plantar e regar são duas tarefas que competem a nós. Nós plantamos, nós semeamos e também regamos. Mas o crescer, só o Senhor pode fazer crescer. Ninguém sabe qual semente vai frutificar ou não. Ninguém sabe a qualidade do fruto daquela semente. Nós simplesmente semeamos e também regamos. Mas o crescimento, irmãos, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então, plantando, regando e crescendo no reino dos céus. Então eu queria compartilhar com vocês e falarmos um pouquinho a respeito do reino dos céus. E eu sei, irmãos, que se eu perguntassem aqui, alguns ficam constrangidos, outros ficam embaraçados. Eu entendo isso. Mas, irmãos, seria muito importante que todos nós, em Cristo Jesus, compreendêssemos bem, entendêssemos bem o que é o reino dos céus. Onde nós estamos, para onde nós iremos, qual é o papel que nós temos no reino dos céus. Para quê, irmão? Para que vivamos nesta terra de maneira coerente aos seus valores e conceitos do reino dos céus. Então, se eu perguntasse para vocês, irmãos, o que é o reino dos céus? O que vocês diriam para mim? Se eu perguntasse para vocês, o que devemos fazer para expressarmos o reino dos céus? O que vocês diriam para mim? Então, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas 17, 20, 21. Evangelho de Lucas 17, 20, 21. Irmãos, eu tenho uma Bíblia nova, foi comprada aqui para a igreja, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. É isso, né, pastor? É isso, né? Então, se porventura tiver alguma diferença da de vocês, é que nós adotamos a revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. E a gente já explicou por quê. Então, Lucas 17, 20 e 21 diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em algumas versões, dentro de vós. Então, perguntaram para Jesus quando viria o reino dos céus. É um momento em que os fariseus, aqueles escribas, aquelas pessoas importantes, religiosas, eles estavam preocupados com o status quo delas, a condição social, os privilégios que elas tinham. Então, elas ouviram falar que Jesus dizia que era o Filho de Deus, e ele tinha um reino, e esses fariseus estavam preocupados com aquilo que eles iriam perder, caso existisse alguma verdade em Jesus. Então eles perguntaram, quando vem o teu reino? Aí Jesus responde para eles, e para nós também, o reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus, irmãos, não tem uma aparência exterior. O reino dos céus não se apresenta por glória, por força ou poder que são conhecidos deste mundo. Tudo aquilo que materializa está ligado somente a este mundo. E nada disso, irmãos, representa o reino dos céus. Nada disso representa. Tudo que vocês puderem imaginar de existente, material, palpável, nada disso representa o reino dos céus. Aí se vocês disserem assim, mas e a beleza do entardecer não representa o reino dos céus? Não. A beleza do entardecer representa a glória de Deus. Alguém capaz e poderoso suficiente para expressar o seu poder de uma forma tão brilhante. Representa então a glória de Deus, não representa o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. E eu pergunto, irmãos, como é possível nós, homens e mulheres, tão cheios de limitações e com tempo definido nesta terra, como é possível, irmãos, nós termos dentro de nós o reino dos céus? Como é possível nós contermos o reino dos céus? Deixo para vocês essa pergunta. Evangelho de João 3,3.
Para quem que está acompanhando aí, Evangelho de João 3:3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é algo tão maravilhoso, o reino de Deus é algo tão poderoso, que não é qualquer pessoa que pode vê-lo, não é qualquer pessoa que pode percebê-lo. O reino de Deus, irmãos, ele é extraordinário. E algo que Deus proporcionou para que nós conhecêssemos. E o mesmo Senhor Jesus disse assim: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Jesus disse que a pessoa não consegue entender o reino de Deus, o reino dos céus, se ela não nascer de novo. Que coisa mais maravilhosa é, irmãos, esse milagre do novo nascimento. O que a Amanda e o Tiago experimentaram hoje é um milagre do novo nascimento, e que dá a eles a autoridade de conhecer os valores e conceitos do reino dos céus. Cadê o Tiago? Como que está? Tiago e Amanda. Irmãos, olha que interessante. Essa passagem conta a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele é o que ensinava as pessoas a respeito das leis e daquilo que dizia a respeito a Deus. E quando ele foi conversar com Jesus, Jesus falou assim para ele: ó, Nicodemos, mais ou menos, Jesus não disse isso, mas eu que estou parafraseando. Jesus disse: olha, acorda, Nicodemos, cara, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E esse mestre, irmãos, esse mestre que sabia tudo a respeito do reino, falou assim: Senhor, como é possível, eu já velho, como é possível eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Irmãos, um mestre não era capaz de ver o reino de Deus. Olha que coisa mais simples para nós, mas que não era compreensível para aquele mestre, irmãos. Ele não era uma pessoa qualquer. Quando eu digo qualquer, assim, no sentido de conhecer a lei, ele era mestre na lei, e ele não pôde ver o reino de Deus. Se hoje, irmãos, se hoje nós podemos entender isso, isso é graça de Deus, misericórdia do Altíssimo. Vemos com uma forma muito simplista, mas é muito poderoso isso, irmãos, conhecer e ver o reino dos céus. A Bíblia diz que se não nascer de novo, irmãos, não é possível pela força do homem. Romanos 6, 3 e 4, vocês podem abrir Romanos 6, 3 e 4, olha que interessante, a gente já viu a respeito do reino, já vimos várias coisas, e por último agora vimos que não é qualquer pessoa que pode ver o reino. Então Romanos 6, 3 e 4, assim diz a palavra do Senhor: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Amanda, Tiago e todos nós que estamos aqui, reino dos céus é o lugar onde se proporciona uma nova vida, viver de acordo com a vontade de Deus. Quem pode, irmãos, viver de acordo com a vontade de Deus, se não conhecer os seus valores e princípios? Quem pode agradar a Deus por conhecimento próprio, por uma inteligência? Quem pode conhecer a Deus porque simplesmente diz que quer conhecer a Deus, se não pela graça de Deus? E a Bíblia diz, irmãos, que pelo reino de Deus, nós temos a capacidade de Deus de vivermos uma nova vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que fomos sepultados com Ele no batismo, morremos com Cristo. Então hoje, Amanda e Tiago, vocês morreram, irmãos.
Não foi apenas um ritual, isso é espiritual, isso é transcendente, isso vai além da nossa imaginação e capacidade humana. Vocês morreram, vocês não perceberam, porque foi tão rápido isso, foi tão instantâneo, que é mais rápido do que o piscar de olhos, mas vocês morreram. Mas a graça de Deus, a glória de Deus se manifestou tão forte e poderosamente, que vocês nem sentiram a morte, e ressuscitaram ao mesmo tempo. Alguém pode dizer assim: pastor, viajou agora. Eu pergunto, o que diz a palavra do Senhor? Não diz que nós morremos e ressuscitamos com Ele? Não é isso que está escrito, irmãos? Não é esse um conceito e um valor do reino dos céus? Morremos com Cristo no batismo, irmãos, assim como ressuscitamos com Ele. Para que Deus opera esse milagre? Para que Tiago e Amanda, assim como todos nós, tenhamos uma nova maneira de viver. Antes, irmãos, nós tínhamos alguns conceitos e valores. Hoje, nós temos outros conceitos e valores. Tiago e Amanda não se tornam perfeitos e maduros de hoje para amanhã. Vai levar um tempo. Se eles forem bem discipulados, eles crescerão e entenderão mais e mais os valores do reino, e pessoas mais agradáveis a Deus e mais úteis ao reino dos céus eles serão. Então agora, Tiago, Amanda, é crescimento, é envolvimento, buscar o Senhor, ser discipulado, para que tudo isso possa operar. Verdade é, certo é, versículo 4 do capítulo 6. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória de Deus, assim andemos também em novidade de vida. Uma nova vida. Tiago e Amanda, se vocês guardarem isso, vai ser fantástico. Quando qualquer pensamento, desejo ou proposta surgir no coração de vocês, lembrem-se disso. Isso me faz uma nova vida? Isso me permite andar de uma forma diferente do que eu vivia? Se a resposta for sim, façam. Se a resposta for não, diga: eu não quero. Assim é o reino dos céus. Caminhando um pouquinho mais, irmãos, gostaria que vocês abrissem em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Aqui a palavra de Deus, ela fala, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é, desculpa, Romanos 14, 17. Está aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o que não é o reino dos céus? Comida e bebida. O que não é o reino dos céus? Aquilo que alimenta as nossas necessidades humanas. Irmãos, não estou dizendo em momento nenhum que isso é desprezível. Não estou dizendo que nós temos que jogar fora disso em nenhum momento. Eu estou dizendo apenas que o reino dos céus não é aquilo que alimenta a nossa necessidade humana, que alimenta a nossa carne. Isso não é o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu sei que alguém entre nós, ou alguns poderiam perguntar, mas o que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Então eu responderia essa pergunta com outras. Como explicar um crente que vive atribulado? Como explicar isso, irmãos? Como podemos explicar a vida de um crente que está sempre atribulado, sempre atormentado? Se a Bíblia diz que o reino dos céus é de paz, como explicar então um crente atribulado? Respondam vocês depois, ou quem quiser, num tempo de discipulado e administração do reino, a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. E a Bíblia fala também sobre justiça. Como explicar um crente que... Como explicar um crente com comportamentos e valores deste mundo? Como explicar, irmãos, o viver de um crente que
ora, adora a Deus, levanta a sua mão, mas que na hora de negociar ou na hora de fazer alguma coisa, olha, se eu puder levar vantagem, sorte minha. Como explicar um crente, irmãos, que vive segundo os valores e princípios deste mundo e se esquecem dos valores e conceitos do reino dos céus? Como explicar isso? Justiça. Se vocês quiserem entender com o mínimo de palavras possível o que é justiça, justiça é a vontade de Deus. Ser justo, irmão, irmã, é viver a vontade de Deus. Qualquer coisa que falemos ou façamos que não seja a vontade de Deus é injusto. Pastor, mas eu tinha que falar sim, 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 eu falei não, será que eu fui injusto? Eu perguntaria, meu irmão, minha irmã, você orou? Orei. E o que Deus disse? Deus disse para dizer não, então foi justiça. Irmãos, justiça de Deus não significa agradar a todos e em todas as coisas, não significa isso. Justiça de Deus significa a vontade de Deus se cumprindo. É essa justiça que nos coloca no centro do reino dos céus. Então observe, irmãos, como os conceitos e valores precisam ser bem esclarecidos. Há quem pense na vida cristã que quem fala mansinho, ou quem tem aquele rosto angelical, esse é a pessoa mais justa da terra. Não é verdade. Ela pode até ser, mas justiça tem a ver com vontade de Deus. Posso fazer a vontade de Deus falando mais forte, gritando, como se eu estivesse nervoso, ou posso falar da justiça de Deus da maneira mais pacífica possível. Isso não faz diferença, irmãos. Justiça de Deus é vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus, irmãos? Como eu descubro a vontade de Deus? Olha, está aqui nosso queridão Tiago, esposa e os filhos. Se os seus filhos quisessem saber se eles podem comprar uma bicicleta nova, sabe aquelas 50 marchas, sei lá, Arios 150, se eles quisessem comprar, para quem que eles vão perguntar, irmãos? Para quem que eles perguntam? Para vocês. Então por que tem crente, irmãos, que querem saber a respeito da vontade de Deus e perguntam para todos, menos para Deus? Por que, irmãos? Por favor, me expliquem isso, eu não consigo compreender. Eles querem saber a vontade de Deus, mas procuram todos e tudo, menos para Deus. Como se Deus estivesse tão distante e que fosse incapaz de ouvir a voz. Meu irmão querido, minha irmã amada, quer conhecer a vontade de Deus? Pergunta para Ele, fale com Ele. No início do culto hoje nós lemos Salmos, que diz, Senhor, dê ouvido quando eu clamo, quando eu suplico, Senhor, atende a minha voz. O salmista dizendo que há um relacionamento entre Deus e nós, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real. Esse é um relacionamento verdadeiro, irmãos, de um Deus que ouve e de filhos que conseguem falar com Deus. Não há uma interrupção. Isso é reino dos céus. Fora isso, irmãos, outro reino, menos o reino dos céus. E depois fala de alegria no Espírito Santo. E eu pergunto, irmãos, como podemos explicar um crente que para estar alegre, ele tem que estar comprando, tendo e acumulando? Como explicar, irmãos, a vida de crente que a alegria vem quando ele troca o carro, a alegria vem quando um novo emprego, a alegria vem quando tem um aumento, a alegria vem quando ele ganha alguma coisa? Eu conheci um cristão, se fosse hoje, a gente falaria que virou meme, né? Mas um crente que Deus o abençoou e a cada tantos meses ele comprava um carro novo para a empresa dele. Oh, Deus me abençoou, Deus me abençoou, eu comprei um novo carro. Aí teve um irmãozinho, uma irmãzinha, mas Deus só abençoa, não me abençoa, não consegui comprar nada até hoje. Então o conceito de bênção está totalmente errado nessa questão. Isso não é bênção. Não que conquistar coisas não sejam bênção, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que bênção, irmãos, significa
Deus agindo e liberando para prosperarmos na vontade dEle. Isso é bênção. Porque, irmãos, há muitas pessoas que nem ouviram falar de Deus e estão ricas. Um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu de infância, o cara é ricão. E eu falei para ele assim, olha, Deus tem te abençoado. Ele falou assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Fiz assim, não fiz nada, né? Pensei comigo, então tá, vamos esperar um momento em que Deus vai agir para abençoar a sua vida, está no meu coração. Mas, irmãos, há muitas e muitas pessoas que são muito ricas e nem acreditam em Deus. Então esse negócio, né, eu tenho muito porque Deus me abençoou, não é verdade. Ser rico depende de muitos fatores, é claro, irmãos, é claro, principalmente da bênção de Deus sobre nós e da graça de Deus sobre nós com um propósito. Se um dia vocês ouvirem falar de um cristão que foi fiel e que está ficando rico e que Deus está abençoando, mas esse cristão, irmãos, ele não abençoa outras pessoas, isso não é verdade. Não existe um crente enriquecendo e abençoando que não abençoe os outros, não é verdade. Isso é uma das grandes mentiras que as pessoas estão contando. Então, irmãos, como explicar um crente que para estar alegre, ele precisa conquistar e ganhar coisas? Como explicar um crente que não se alegra na adversidade, que não fica feliz, mesmo que venham desafios, porque Deus é Deus? Como explicar isso, irmãos? Caminhando um pouco mais, queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 4:20. Olha que interessante agora, irmãos, porque é uma palavra que talvez pareça fora de contexto, mas pense nisso, irmãos, pense um pouquinho nessa palavra de 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Irmãos, o reino de Deus, o reino dos céus, não se baseia em palavras, em belos discursos, não se baseia em uma narrativa forte e poderosa. O reino de Deus se manifesta através de poder. Mas que poder é esse, irmãos? Que poder que mostra o reino dos céus, quando uma pessoa é capaz de perdoar até 70 vezes 7. Isso é o poder de Deus, isso é manifestação do reino dos céus. Que poder é esse, irmãos? É quando um cristão, ele consegue amar até os próprios inimigos. Isso é, irmãos, o reino de Deus se manifestando em poder. E por último, eu queria falar para vocês sobre Romanos 6:2. Vocês podem abrir, por favor, Romanos 6:2. Voltem um pouquinho aí, Romanos 6:2, um pouquinho a respeito do reino dos céus. Ora, 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, guardem isso aí no coração de vocês. A Bíblia está perguntando para nós, se nós morremos para o pecado, irmãos, não é se morreremos para o pecado. A Bíblia não diz que precisamos morrer para o pecado, a Bíblia não diz isso, ela faz uma afirmação. Como viveremos no pecado, nós que morremos para o pecado? Tiago e Amanda morreram para o pecado hoje. Como é possível então, irmãos, essa pessoa voltar a ter uma vida de pecado? Como é possível isso? Então, é no mínimo irracional, no mínimo. E depois também não gera fé, falta de fé. O que a Bíblia quer dizer, irmãos? Quer dizer assim, o diabo tenta mentir para nós, colocando em nós a tentação, colocando em nós o desejo da carne. E nós, se nos lembrarmos da palavra de Deus, nós nos lembrarmos dos conceitos e valores do reino dos céus,
nós diríamos para ele assim: olha, como posso querer o mal se eu já morri para o pecado? Não é que eu tenho que me esforçar, irmãos, isso é outra grande mentira. A religiosidade, ela nos ensinou que se eu fizer sacrifício, se eu me esforçar ao máximo, eu poderei vencer o pecado. Isso não é verdade. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu já morri para o pecado, então não é obra de minhas mãos. Tudo que eu preciso fazer é viver pela fé. Tudo que eu preciso fazer é proclamar, dizer no momento da tentação: eu já morri para o pecado. Como poderia eu fazer isto? Então percebo, irmãos, que é dom de Deus, vem de Deus e não brota de nós. Qual é a grande diferença de um cristão fiel, verdadeiro, que conhece o reino dos céus, de um religioso? O religioso, sua força é imanente, brota dele, na capacidade dele. E um crente fiel é transcendente, transcende, vai além do raciocínio. Mas a Bíblia diz que perdoar 70 vezes 7, isso é impossível, razão humana, impossível, mas algo que vem de Deus é possível. Então essa é a grande diferença entre um cristão fiel e um cristão religioso. Uma nova vida, irmãos. O reino dos céus proporciona para nós uma nova maneira de viver. E eu queria agora fazer um momento de oração. Queria convidar você, meu irmão, queria convidar você, minha irmã, a que nós nos coloquemos diante do Senhor. Para quê? Para participarmos da ceia do Senhor. Depois do batismo, esse é o foco. Ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Toda pessoa que entendeu os valores do reino dos céus e os recebeu dentro de si. Pessoas que entenderam o que Deus propôs e aceitaram viver desta forma. Então quem entendeu e recebeu isso, a partir desse momento que foi batizado, ela pode participar da ceia do Senhor. E o que significa, irmãos, participar da mesa do Senhor? Quando eu e vocês participamos da ceia, significa assim: recebi o poder de Deus para me assentar à mesa com o meu Deus e Senhor. Então, se você não estiver vendo o Senhor aqui entre nós agora, nós temos um grande problema. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé, irmãos, diz para nós que o Senhor, Ele está entre nós. Se você não puder vê-lo agora, temos um grande desafio de orarmos para que Deus, Ele mova o seu coração, fé suficiente para dizer: eu creio, Senhor, me sentarei à mesa com o Senhor, e do Senhor eu me alimentarei, das tuas mãos eu receberei tudo aquilo que eu preciso para viver vitoriosamente. Então eu queria convidar os irmãos que vão servir a ceia, que pudessem vir à frente, por favor, irmãos. Os irmãos que vão servir a ceia, Nicolau, Maurina. Glória a Deus, vocês perceberam que eles vieram vestidos de igreja cristã da família, e isso tem tudo a ver, né, irmãos? Ceia do Senhor, participação do reino dos céus. Queria convidar você, irmãos, que já foi batizado, que entendeu isso, que você fechasse os seus olhos um minuto. Eu quero orar por você. Aí depois vocês receberão aí em suas mãos o pão e o cálice, para que juntos nós participássemos dessa mesa. Então feche os seus olhos um minutinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós sabemos que não depende de discurso, não depende, Senhor, de uma boa oratória, não dependemos, Senhor, de uma voz potente, e nem dependemos, Senhor, de uma voz extremamente mansa. Nós dependemos do Teu poder, ó Pai, nós dependemos da manifestação do Teu poder, para que cada um de nós possa compreender nesta noite
os valores e princípios do reino dos céus. E estes valores, Pai, estes princípios, eles são suficientes para nos fazer compreender e viver gloriosamente em Cristo Jesus nesta terra. Eu suplico agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra agora os nossos olhos, de todos nós que estamos aqui e dos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor nos permita compreender agora que Tu estás entre nós, e o Senhor é poderoso para nos curar, o Senhor é poderoso para nos libertar, o Senhor é poderoso para nos fazer viver em paz, o Senhor é poderoso para nos fazer viver em justiça, e também na alegria do Espírito Santo. O Senhor é poderoso para nos fazer viver, Pai, segundo a Tua vontade nesta terra. O Senhor é poderoso para nos fazer entender, ó Pai, que não precisamos morrer para o pecado, porque já morremos para o pecado em Cristo Jesus. Já estamos mortos em Cristo Jesus, ó Pai, assim como ressuscitamos também nele. E esta é a verdade que nos faz vitoriosos contra o pecado. Senhor, que todos nós possamos compreender que não depende de nós, mas a Tua graça para não pecarmos, para não vivermos em pecado, para não sermos acorrentados, nós que um dia fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu Te agradeço, em nome de Jesus, por todos nós que estamos aqui e que agora participaremos da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, por favor, podem sair do seu lugar e venham aqui à frente. Só espera um minutinho, só por favor, espera um minutinho só. Deixem a primazia agora para o Tiago e para a Amanda. Os dois virão primeiro. Essa é a honra. Aí depois nós continuaremos. Amém? Pode vir, Tiago. Pode vir, Amanda. Essa é a primeira ceia dos irmãos. Depois todos vocês virão. Deixo o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Você pode erguer as suas mãos e declarar que Ele levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo ele explica para nós o momento em que nós estamos vivendo. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, quando eu e vocês, nós tomamos esse pão e o comemos, nós o fazemos em memória de Jesus. Nós nos lembramos que um dia Ele recebeu sobre si os nossos pecados, e por sua morte, sangue derramado, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Para que importa isso para nós, irmãos? Importa que, se nós nos lembrarmos disso, não teremos mais acusação sobre nós. O diabo não terá mais poder para nos arrastar para o pecado. Nós nos lembramos agora da obra de Cristo na cruz, morte e ressurreição, nos remiu dos nossos pecados. Quando Jesus diz: fazer isso em memória de mim, nós estamos nos lembrando que somos livres, verdadeiramente livres. Então eu convido você, meu irmão, a olhar para quem está ao seu lado agora, antes de comer esse pão, e dizer assim: olha, você é livre em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Livre, livre, livre em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti por este pão. Sabemos que é em memória do Senhor Jesus que o fazemos, e comendo-o, Senhor, nós nos lembramos de que somos livres em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Convido vocês a comerem deste pão em nome de Jesus. Continuando a palavra, o apóstolo ele orienta os cristãos dizendo: semelhantemente também, depois de cear, depois de comerem, o Senhor tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando eu e vocês participamos dessa ceia, comemos do pão e tomamos do cálice, que é a nova aliança, nós estamos dizendo que o Senhor virá. O Senhor virá. Um mês após o outro, um ano após o outro, uma década após a outra, o Senhor virá. E quando Ele virá, irmãos? Que momento o Senhor virá? Ele nos encontraria firme no dia da sua vinda? Se fosse hoje, todos nós que aqui estamos estaríamos tranquilos e certos de que vivemos agradando ao Senhor? Ou pensaríamos: Senhor, há coisas que eu preciso corrigir? Semelhantemente, o Senhor Jesus tomou o cálice e deu graças. Pai, graças te damos por esse cálice. Esse é o cálice da nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Não haverá outra, esta é eterna. E porque estamos aqui e podemos participar deste cálice, também participamos de todas as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais.
Muito obrigado, Pai, por este cálice, em nome de Jesus. Convido você, meu irmão, você, minha irmã, a tomar deste cálice. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Nós vamos orar. E nós temos um terceiro e último ato, ou quarto, desta noite. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, aí, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, esse é um momento memorável. Esse, Pai amado, é um momento sublime. É um momento em que nós reconhecemos a obra de Cristo, Pai querido, naquela cruz. Esse é o momento em que nós reconhecemos que, mesmo após todo o sofrimento, mesmo depois do momento de ter sido abandonado pelo Pai, o Senhor Jesus, Ele conheceu a glória do Pai, ressuscitando-o dentre os mortos, não permitindo que o seu corpo apodrecesse, não permitindo que o seu corpo conhecesse a corrupção, que deformasse, ou tivesse um mau cheiro. O Senhor experimentou da tua glória, Pai, fazendo ressuscitar em um corpo glorioso. E é exatamente isso, Pai, que nós esperamos para cada um de nós, que no dia da vinda do Senhor, todos nós experimentemos dessa transformação gloriosa em nosso corpo. Os que estiverem dormindo em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, e os que estiverem vivos, no piscar de olhos, serão transformados, e o seu corpo corruptível, que apodrece, não mais existirá. Teremos um novo corpo glorioso, com o qual subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E esta é, Pai, a bendita esperança. Esse é, Pai, o nosso maior desejo, que esse dia chegue, que Ele venha, Pai, e que o Senhor nos encontre fiéis, obedientes à Tua palavra, conhecedores dos valores do reino dos céus. E com tudo isso, Pai, alegremos o Teu coração. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor nos faça crescer e prosperar, em nome de Jesus. Amém.